Vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 9, Atos 9, do verso 20 até o verso 31. O verso 31 eu vou passar de relance hoje, irmãos, eu pretendo voltar a ele, mas citá-lo para que haja compreensão, depois a gente volta para tratar com mais detalhes sobre o verso 31. Verso 20 diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: É este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, um plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e encaminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, dá-nos entendimento a respeito dessa Tua gloriosa palavra. Nos ensina, Senhor, para que possamos sair daqui mais semelhantes ao Teu Filho, e mais desejosos de fazer a Tua vontade, vontade que nos é conhecida por meio da pregação da Tua palavra. Usa, portanto, o Teu servo para ser instrumento Teu, a fim de que a boca do homem seja a boca de Deus, e os nossos ouvidos sejam ouvidos como terras férteis que anseiam pela a vinda da chuva de bênçãos que vem do Senhor. É assim que pedimos a Ti, em Cristo Jesus. Amém. O passado é algo que nós carregamos conosco para o resto da vida. O que você fez não tem como voltar atrás. O que você já realizou, de bom e de ruim, não volta mais. Isso é algo muito pesado para se carregar. Você não tem como se desvencilhar completamente do passado. Existem pessoas que, por conta do seu passado, elas sofrem consequências terríveis até hoje. É o passado que traz à mente pecados horrendos contra Deus. É o passado que a toda hora ele passa como que um filme na sua mente, e você lembra de uma determinada situação de dor e sofrimento. É o passado que outra pessoa sempre deseja e faz isso com muita diligência, lembrar do que você realizou, de como você foi mau e cruel. E é muito difícil você conseguir se livrar do passado. Por conta disso, muitas pessoas têm entrado em depressão. Por conta do passado, muitas pessoas têm, se isolado num quarto escuro, têm perdido o desejo de comer, de beber, ou então passam para o outro extremo, que é comer demais, beber demais, porque vivem ansiosas, porque têm medo do que pode acontecer, porque o passado a atormenta e é como que um fantasma que para onde você vai, você carrega.
Mas aí vem a conversão. A conversão é um grande marco na nossa vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É essa a linguagem da conversão. O passado já não lhe pertence mais. O que você fez antes da conversão não deve ser usado contra você, porque o próprio Deus, a quem você pecou, contra quem você proferiu palavras vãs e você provocou, Ele não vai levar em conta o seu passado. Se você está em Cristo, tudo se fez novo. É por isso que ele diz: você é uma nova criatura, para deixar claro que aquela velha criatura com o seu passado ficaram para trás. É outra pessoa, é outro caráter, é alguém que teve a sua vida limpa. A sujeira foi retirada e você ficou limpo. Difícil é você dizer isso às pessoas que estão do seu lado. Difícil é você, de alguma maneira, colocar na cabeça de alguém que viu você fazendo coisas terríveis, que agora você é crente. E é por isso que existe uma expressão no mundo que diz: tal coisa é pior do que passado de crente. Aquilo é tão ruim que é pior do que o passado dos crentes. E é verdade. Numa congregação, não me refiro exatamente à nossa, mas numa congregação você pode ter ex-alcoólatras, ex-assassinos, ex-ladrões, ex-blasfemadores. Mas veja, tudo ficou no passado. Se levanta um pecado desse no nosso meio, ele rapidamente é tratado, porque não pertence mais à nova natureza. E o homem precisa deixar o passado onde ele está, lá atrás. Tudo isso sofreu o apóstolo Paulo, irmãos, porque por um longo tempo da vida dele, sendo um fariseu zeloso pela lei, com muita tradição religiosa, e que em pouco tempo, ainda jovem, já se estabeleceu numa grande posição na religião judaica. Esse homem que foi para Damasco com cartas pedidas por ele mesmo, lembrando os irmãos, não foi nem mesmo o Sinédrio que deu cartas a ele de livre e espontânea vontade, mas ele pediu cartas ao Sinédrio. Veja, verso 2 do capítulo 9: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. É desse homem que nós estamos falando. Do homem que é dito aqui, que respirava ameaças e morte. Veja o verso 1. Alguém que está saindo de Jerusalém e indo para Damasco porque deseja matar. Mas não é matar qualquer um. Ele deseja matar a igreja. Ele deseja calar o cristianismo. Ele tem ódio do caminho, como era conhecido o cristianismo, a religião do caminho. E aí, dentro do capítulo 9, como nós já vimos anteriormente, surge um senhor no meio do dia, como é dito na segunda vez que Paulo vai se referir, pela boca de Lucas, aqui em Atos, no capítulo 22, à luz do meio-dia, aparece uma luz superior à do sol, que encandeia completamente aquele homem. Ele é lançado ao chão. E é Jesus Cristo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o homem orgulhoso agora está humilhado no chão, cego, para que fique claro para ele a cegueira na qual ele vivia. Vai até a casa de Ananias, porque lá você vai encontrar vai até a casa de um certo Judas, porque lá você vai encontrar Ananias. E o Senhor começa a mexer as peças, irmãos, porque assim é a conversão. A conversão é algo interno, é verdade, mas para que haja a conversão, a providência de Deus vai se mexendo.
Deus fez com que ele chegasse até a estrada de Damasco e ali teve um encontro com esse homem chamado Saulo ainda. E depois disso, ele movimenta a casa de um certo Judas lá em Damasco e vai falar em sonho com Ananias e dizer: vai até a casa de Judas, teu irmão, né, de fé, e vai até ele, porque lá tem um homem chamado Saulo, a quem eu converti e eu vou usá-lo para pregar o meu evangelho. E Ananias diz: eu não estou entendendo mais nada, Saulo é quem está vindo para cá nos matar, eu vou pregar para quem vai me matar. Ele diz: vai lá, porque ele agora é instrumento meu para a salvação. As peças estão se mexendo para que esse homem, que é o foco aqui da narrativa, veja, Deus trata com todos. E isso é tão bom, irmãos, se você entenda, tudo que está acontecendo concorre para o bem dos crentes. E a gente não consegue entender quando Romanos 8, 28 diz aquilo: todas as coisas elas concorrem, elas concordam para o nosso bem. O que é isso? O pessoal diz: o universo conspira a meu favor. E nós poderíamos dizer: não, tudo conspira a favor do crente. E se há um eleito na sua família, e se há alguém que você ama tanto e não se converteu ainda, você pode descansar somente nessa verdade. A providência de Deus se movimentando. Vai ter um dia que, se for da vontade de Deus, não pelo seu esforço, não porque você é insistente na evangelização, que se torna até mesmo chato, e até você provoca a ira daquela pessoa. Não, você prega e você descansa, porque Deus vai mexendo as peças para trazer aquela pessoa para dentro da igreja. E está agora Paulo, ainda como Saulo, cego, sendo tratado por um homem, Ananias, um pastor qualquer. Deus não deu nenhum privilégio a ele de ser batizado por um apóstolo, mas foi Ananias, um ministro que já estava trabalhando ali em Damasco, que batiza Paulo. Ele é evangelizado pelo próprio Cristo, mas também por Ananias. Porque Deus salva, irmão, não, como nós vimos no sermão passado, não precisa vir um evangelista lá do outro lado do mundo. Ele salva com a pregação do ministro simples, da congregação simples, de palavras simples, de evangelho genuíno. É assim que ele salva. E a gente fica pensando: se pastor fulano de tal viesse, eu queria ver fulano se converter. Aí ele vem, e quando o fulano entra no carro depois do culto, diz: eu detestei. É para lhe humilhar, para você entender. Deus usa quem quer. Então Paulo, ainda como Saulo, sempre se lembrando disso, ele agora mudou. Ele foi transformado, a água do batismo desceu sobre ele. Veja, verso 17: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão. Saulo não foi batizado ainda, mas ele se tornou irmão quando ele professou: Cristo é meu Senhor. Isso foi uma revolução tão grande na vida de Saulo, que o texto diz, verso 9 do capítulo 9, esteve Saulo 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, só pensando no que tinha acontecido com ele. E aí Ananias disse: meu irmão, ele é recebido na igreja, né? Ainda não como membro da igreja visível, mas da igreja invisível. Meu irmão, verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Imediatamente ele crê, ele é chamado de irmão, e então o ministro diz: e por que você não vai se batizar? Imediatamente ele se levanta e é batizado, ali mesmo onde ele está. Só que isso aconteceu numa casa
entre poucas pessoas. Como é que a cidade de Damasco vai saber? Ora, irmão, não tinha grupo de WhatsApp da igreja presbiteriana de Damasco, né, onde as pessoas iriam dizer, Saulo se converteu, aqui a foto dele. Não tinha ninguém tirando selfie naquele momento do batismo de Paulo. Então, como é que eles vão saber? Como é que você... Ora, se você visse a foto, você ia dizer, esse aí eu não concordo, não. Isso aí o pastor está sendo muito imprudente. Porque esse homem veio para nos matar. Que conversa, agora ele é crente? É assim que a igreja vai ver. Observe. Verso 19, o finalzinho, para que a gente faça a transição. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Não é esse que viria nos matar? Isso acontece em Damasco. Isso vai acontecer novamente em Jerusalém, a partir do verso 26, observe comigo. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Difícil, irmãos, se desvencilhar do passado. E eu não acho, sinceramente, eu não acho que a igreja estivesse errada. Não pode ser assim. Não pode se chegar de um dia para o outro e você coloca na sua casa e você abre sua intimidade para alguém que acabou de chegar na igreja, que você não sabe nem se é crente ou não é. E a gente se abre demais. E a igreja diz, não, calma. Porque Cristo nos ensinou, Mateus 10, 19, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Tenha prudência, meu irmão. Não abra sua vida para quem acabou de chegar, que você não conhece. Deixa a pessoa ganhar a sua confiança. A igreja de Damasco e a igreja de Jerusalém fizeram isso. Deram um passo atrás, com prudência, para dizer, peraí, como é que essa coisa como é que está acontecendo aqui? Mas por outro lado, o lado de Saulo, ele sempre buscava a comunhão. Observe, final do verso 19, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele foi convertido e procurou os discípulos. E aí vai ser dito novamente. Ele vai ser dito aqui, veja, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Você vê que é uma repetição no texto. Ele se converte, então ele busca os discípulos. Ele chega em Jerusalém, ele busca a igreja. A igreja está pelo lado dela, sendo prudente, né, tentando de alguma maneira se precaver daquele homem, mas ele insistentemente ele está tentando ter comunhão com a igreja. Aí o indivíduo se converte, termina o culto e vai-se embora para casa. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que isso funciona. Muita dificuldade. Ele se converteu. Ele odiava, esse povo aqui era o alvo do ódio dele. Ele detestava crente. Agora, quando os olhos deles são abertos, ele diz, esse é meu povo, o verdadeiro Israel. Todas as verdades se conectam ali. Saulo conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então todas as promessas de que os gentios se viriam para perto de Israel, que haveria nações iriam se submeter ao Cordeiro, e lembrando, irmãos, que Abraão era pai de muitas nações, isso se conecta tudo na hora da conversão. E aí é por isso que o texto diz, ele vai procurar os discípulos. Não é a igreja que vai procurar ele. Aí o Senhor diz, mas a igreja é tão fria, a igreja ninguém me procura, coitado de mim. Não,
você chegou, você tem a obrigação primeira de procurar comunhão. A igreja deve lhe receber, a igreja deve ser receptiva, mas você não pode impor sobre a igreja esse peso. Porque é a alegria de quem conheceu a Cristo. E aí não se pode conceber outra coisa. Além daquele que se converte, mas se isola. Eu falei do final do culto, mas não é só isso, não. Ele não quer contato com ninguém, ele quer viver a vida dele. Porque é o desigrejado dentro da igreja. E aí tem um outro grupo, que é o desigrejado fora da igreja. Isso é terrível. Existe um movimento, não sei se você já parou para perceber, mas é um movimento crescente no Brasil, do chamado movimento desigrejado. Os que dizem eles, não precisamos de congregar. Eu assisto o culto pela internet, pode até haver algum que nos assiste agora, e está tudo bem. Eu lhe pergunto, está tudo bem, você recebeu o pão e o vinho hoje de manhã na sua casa? Não recebeu. Você procura os discípulos quando termina o culto, você tem comunhão com eles, não procura. Quando tem um problema na sua casa, quem é o pastor que vai lhe auxiliar? Vai ter um pastor virtual também. Essas coisas não funcionam, irmãos. Por mais que o mundo evolua no sentido de modernidade e tecnologia, existem coisas que precisam ser presenciais. Uma delas é o culto. Nós temos a possibilidade de algum dia, quando você está viajando num lugar onde não tem uma igreja fiel, ou você está doente em casa, então o instrumento da internet é para isso. Então o indivíduo acha que ele pode ficar em casa, assistindo o culto pela internet, e está tudo bem. Ele pode ir para um restaurante, para um barzinho com os irmãos da igreja dele, eles vão falar sobre teologia, e ali é o culto deles. Isso é mentira de Satanás. Nós começamos o culto aqui lendo Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas quanto mais próximo o dia, mais exortemos uns aos outros, mais nos edifiquemos na palavra. Saulo se converte imediatamente, ele vai em busca dos discípulos. Mas uma coisa que acontece tão logo a conversão para Saulo também é a pregação. Veja o verso 20. E logo pregava nas sinagogas. Logo pregava nas sinagogas. O comissionamento desse homem foi incompreendido muito rápido. Eu que pregava a mentira, eu preciso desfazer a mentira e imediatamente pregar a verdade. Porque Paulo não precisou de muito tempo para compreender, o Novo Testamento, o que estava acontecendo ali. Ele simplesmente pegou o que conhecia muito bem do Antigo Testamento, aplicou a Cristo. E disse, agora eu sei qual é o conteúdo da minha pregação. Veja a segunda parte do verso 20. Afirmando que este é o Filho de Deus. Ele diz, aqueles que vocês estão procurando, este é o Filho de Deus. E aí onde Paulo vai atrair grande ódio de dois grupos. Sabe aquela pessoa que ela não é bem vista por ninguém? É o apóstolo Paulo aqui. Porque pelo lado da igreja, a igreja tinha desconfiança pelo histórico dele. Mas agora pelo lado dos judeus, ele é um traidor, traiu a causa, saiu para perseguir, voltou um pregador do evangelho que ele perseguia. E não só isso. Isso era um prato cheio para a seita do caminho, como eles chamavam. Porque tiraram um dos nossos líderes e agora ele lidera a igreja. Isso suscitou muito ódio. Veja, verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Verso 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e o enviaram. O que é que aconteceu? Verso 29. Falava e discutia com os helenistas,
mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Em Damasco, quando ele pregava, os judeus que estavam ali se iraram com ele e tentaram matar. E aí ele precisou ser retirado de Damasco. Lembre-se, as cidades eram fortificadas, e ele desceu por um cesto, amarrado, descendo na muralha, coisa que ele vai narrar mais à frente, vai dizer que foi uma grande vergonha para ele. Descer num cesto, fugido, porque senão ele iria morrer. Matthew Henry diz assim, a respeito dessa fuga: é melhor fugir da batalha para ter uma outra oportunidade de vencer a guerra. Tem batalha que a gente sai humilhado, mas é preciso dar um passo atrás para vencer a guerra. O orgulho nos faz enfrentar todas as guerras e não baixar a cabeça para nenhuma, não dar um passo atrás. Eu não posso retroceder. Você não pode retroceder na fé, mas você pode retroceder sim nas batalhas. E você dá um passo atrás, e quando você volta tem uma segunda oportunidade para vencer a guerra. Humilhante por um lado, pregador da palavra tendo que fugir por um cesto. Ora, mas ele está só começando a aprender o que é sofrer por Cristo. Ele vai sofrer muitas outras vezes. Abra comigo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, carta do apóstolo Paulo. Ele vai descrever aqui alguns dos seus martírios. Ele está defendendo os sofrimentos dele por amor ao evangelho, mas a comparação é com outros ministros que a igreja de Corinto tinha e colocava em pé de guerra com o Paulo. Ele diz, verso 23, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e jejuns muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Até isso era um sofrimento para Paulo. Ele disse, o sofrimento de quem quer pregar o evangelho é tão grande que é perigo com os patrícios, ou seja, com os que eram da mesma pátria dele, com Israel, em perigos entre os gentios. Ou seja, se eu for pregar para o judeu, eles me odeiam porque eu saí de lá. E se eu for pregar para os gentios, eles me odeiam, porque eu estou dizendo que o Deus deles é mentiroso. 3 naufrágios, açoites, humilhação. Eu já passei por tudo isso aí. Então essas são as causas exteriores do meu sofrimento. Mas tem uma outra interior. Quando tudo parece se aquietar, eu me lembro da igreja. Quem dera os pastores fossem assim. Se toda a vida de sofrimento deles fosse por conta do evangelho, e quando ele tivesse um tempo para pensar, ele tivesse agora, preciso pensar, minha preocupação é a igreja. O que é que eu posso fazer mais pela igreja? Veja, a vida dele toda estava dedicada às coisas do reino de Deus. Isso lógico, se você ler, né, em Atos 18, ele teve até que trabalhar fazendo tendas para o bem da igreja, para não ser pesado a igreja, pensando na igreja. Não tinha família. Que família iria aguentar um homem desse? Ninguém sabe se ele foi viúvo, né, se ele nunca casou.
Mas nem essa oportunidade ele teve. E quando ele parava, era para pensar: e agora, o que é que eu faço pela igreja? E toda a argumentação hoje dos pastores é: eu tenho direito disso, eu preciso ter aquilo. É uma vergonha. O que é que você dá primeiro para a igreja? O que é que está sendo entregue para a igreja? Mas primeiro é a honra. Primeiro são os meus direitos. E aí depois, se tiver algum dever. Voltando lá para Atos 9. Então Paulo se converte em Damasco, prega em Damasco, é perseguido em Damasco. E aí tem um versículo que é intrigante, verso 23, que diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Por que é intrigante? Porque muito provavelmente, esse decorridos muitos dias aqui, essa própria estrutura de delimitar o tempo, vai fazer jus a um período de tempo que ele saiu de Damasco. Ele precisou sair de Damasco. Ele pregou e ele foi para a Arábia. Veja comigo, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. A partir do verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país, dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, preste atenção nisso, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Está vendo? Vê o movimento? Ele estava em Damasco, ele foi para a Arábia e voltou para Damasco. Muito provavelmente, naquela expressão, depois de muitos dias, esses muitos dias são os 2 ou 3 anos que ele passa na Arábia. E por que ele vai para a Arábia? Ele diz: não consultei carne nem sangue, ou seja, não perguntei a opinião de ninguém, nem subi a Jerusalém para pedir ordem aos apóstolos. Por quê? Porque ele era apóstolo. Essa defesa que ele está começando a dizer aqui. Porque eu não vou ser um ministro como Ananias, mas eu estou sendo conduzido pelo próprio Cristo. Isso vai servir, irmão, para calar a boca daqueles que, como em Corinto, vão dizer que Paulo não é apóstolo. Porque ele não viu Cristo. Ele disse: não, eu vi Cristo em Damasco. E Cristo me levou à Arábia e me fez voltar para Damasco e ir para Jerusalém. E eu não precisei consultar os apóstolos, porque eu não estou submetido ao apostolado, no sentido de um colégio apostólico que está sobre mim, como estavam para os evangelistas. Mas eu sou apóstolo e eu sou guiado pelo próprio Deus. E aí, por que a Arábia? Porque aquele que era judeu e não cria que os gentios poderiam se converter, primeiro campo de trabalho dele, primeira igreja que ele vai pregar entre os gentios. É por isso que no capítulo 10 de Atos vem a salvação de Cornélio. Aqui você tem o período de transição, né? Você tem em Atos 8, Filipe pregando para aquele homem que é eunuco, que tem uma espécie de dupla nacionalidade, porque ele era, né, eunuco lá mais do sul, ele era da África, mas ele tinha religiosidade em Israel, então era aquele homem que já cria. Agora Paulo passa a pregar a Arábia,
e no capítulo 10 se converte em um judeu, um gentil. Para ficar claro a expansão do reino. E que mais uma vez aquilo que Cristo disse lá em Atos 1:8 está se confirmando. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Paulo vai à Arábia e volta para Damasco. Volta comigo então para Atos 9, fazendo o mesmo movimento do apóstolo Paulo. Então, depois dos 3 anos, ele volta para Damasco, e depois desses 3 anos ele chega a Jerusalém. Veja, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Mesmo problema. Ele chega a Jerusalém. Interessante, Lucas não vai dar muita ênfase a isso, mas eu fico pensando, como é que Paulo foi chegando em Jerusalém? Paulo era de Tarso, da Cilícia, mas a maior parte do tempo dele, ele estava em Jerusalém. E ele lidava com a nata de Jerusalém. E agora ele está voltando para a cidade que ele tanto pregava o judaísmo, para dizer que aquilo agora é mentira. Você imagina como é que o coração dele estava aqui? As angústias, os temores, as tensões. Eu vou agora contrariar a minha tradição. É preciso contrariar as velhas tradições. Não é preciso contrariar a boa tradição, aquela que procede da palavra, mas quando você é convencido que o que você tradicionalmente fazia está errado, você precisa se libertar disso. Ah, mas meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Erro deles. Se a palavra diz que está errado, está errado. A minha igreja tem 100 anos e vive assim. Agora inventaram essa novidade. Ora, se está na palavra, não é novidade. Novidade é o que você faz há 100 anos. Porque num período de 100 anos, comparado à história da igreja, 100 anos é novidade. É novidade. Cantar salmo não é novidade. Pregar expositivamente não é novidade. Pregar sequencialmente não é novidade. Culto simples não é novidade. Não ter grupo de louvor não é novidade. Nada disso é novidade. Novidade é todo o contrário. Para acusar a igreja de dizer uma igreja, né, sectária, diferente, porque estão inovando. Descobriram agora que é assim. Não descobriu-se assim. É assim. Essa semana, durante o discipulado, eu lembrava com os irmãos, né, do período em que o pastor William MacLeod esteve conosco aqui, no final do ano passado. O pastor MacLeod, ele é da igreja mais tradicional dentre as presbiterianas da Escócia, que é, juntamente com a Inglaterra, o Reino Unido ali, é a nossa origem. A origem do presbiterianismo está ali. E eu me lembro que aqui na frente desse púlpito, eu e os presbíteros comentavam com ele, depois do primeiro culto que ele viu, que ele participou, né, mesmo não conhecendo muito português, mas ele prestou atenção nos passos da liturgia. E uma coisa que ele disse, a angústia da gente é, como é que é o culto lá? Ele fez, é igualzinho a de vocês. É igualzinho a de vocês. Veja, um pai nosso, alguém que está lá na Escócia, que vive dentro de uma igreja, que não tem inovação nenhuma, que há 500 anos é a mesma coisa. Ele chega aqui no Brasil, no interior da Paraíba, e diz, nosso culto lá é igualzinho a de vocês. O sujeito tem a ousadia de dizer, vocês estão inventando. Alto lá, irmãos. Fuja das falsas tradições e velhas tradições, mas não fuja da boa tradição, fundamentada na Escritura.
histórica, herança reformada, e depois dizer, eles estão inventando. Não há invenção, é o que diz a Escritura. E aí Barnabé, ele vai se encarregar de fazer uma coisa que também não é invenção da igreja reformada. Ele vai dar uma carta de referência para quem está chegando na igreja. Quem é Saulo? Perseguidor. Agora ele vai sentar à mesa com a gente. Quem é esse homem? Ele está 3 anos fora. Ninguém conhece mais esse Saulo. Aí então vem alguém que é ministro da palavra, que de alguma maneira Barnabé conheceu o que aconteceu lá na cidade de Damasco, todo o sofrimento de Saulo, a conversão de Saulo. Aí não é Saulo mesmo que vai dizer, eu estou em comunhão com a igreja, mas é alguém que conhece Saulo, que dá a recomendação de Saulo. E não é a única vez que isso acontece. Em Atos mesmo, vá comigo para Atos 18, por favor. Final de Atos 18, a partir do verso 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Aí alguém vai dizer, está vendo aqui? Priscila pregou para esse homem. Preste atenção, irmãos. Tomaram-no consigo. Isso é uma exortação particular. Priscila não tomou o púlpito, porque até se fosse literal, seriam 2 pessoas no púlpito, né? Mas ele, tomando consigo, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, quem? Apolo. Animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Ele queria ir pregar na Acaia, na região lá de Corinto. Mas como é que ele vai chegar lá? A igreja não conhece ele. Ele não sabe de onde ele veio, se ele está em comunhão, se ele não está, se ele está disciplinado, se ele está bem, se ele está mal. Quem é Saulo? Quem é Apolo? Então o texto diz, escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Quando ele chega lá, ele pega a carta de recomendação que recebeu da mão da igreja, e diz aqui, eu sou essa pessoa, porque é um terceiro que está dando testemunho de mim, não sou eu que testemunho de mim mesmo. Qual é a tradição reformada? Você chega numa igreja, ninguém lhe conhece. Aí, então a gente diz, não, então vamos sentar a ceia conosco, porque eu não posso fechar a ceia para ninguém. É verdade, isso é um grande peso para o conselho, não fechar para quem não deve ser fechado. Mas então vai abrir para todo mundo. Todo mundo vai tomar ceia agora. Não, você tem que saber se você é de uma igreja genuinamente evangélica. Já é coisa difícil hoje em dia. O que é ser genuinamente evangélica? Você deixa isso sob escrutínio da pessoa. Às vezes ele está na igreja universal e ele acha que a igreja é genuinamente evangélica. Não é. E se você estiver em plena comunhão, ele só está em plena comunhão. Eu estou em plena comunhão. Porque assim, eu me separei da minha esposa por motivo não lícito, mas o meu problema é com ela, não é com Deus. Veja, isso acontece muito. Estou dando casos aqui, assim, mais esdrúxulos, mas isso acontece. Ele pensa que ele está numa igreja e ele pensa que está em comunhão. Por isso que não pode ser eu. Não sou eu que testifico sobre mim. O próprio Cristo disse, é o meu Pai que testifica sobre mim. É Ele que me enviou. E aí a gente acha que não, qualquer um pode dar testemunho sobre si. Isso está errado, irmãos.
Quando chega numa igreja, tem que vir com recomendação, carta de transferência para ser transferido, recomendação de plena comunhão para sentar à mesa. Não é inovação, isso é coisa muito antiga. Isso foi feito para Apolo. Então, voltando para Atos 9, nos encaminhando para o fim, verso 28 em diante, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Como eu falei, eu não vou expor o verso 31, mas eu quero só fazer a contraposição. A igreja estava em paz e seguia se edificando e crescendo. Mas o que é que aconteceu antes? Paulo precisou ser humilhado, perseguido, e depois de sair fugindo de Damasco, agora sai fugido de Jerusalém. Ele tem que ir para, veja, verso 30, para Cesareia, e dali eles enviam ele para Tarso. Obra das mãos de Deus, é verdade, porque ele vai passar por esses lugares pregando, mas por fruto da perseguição. Para que haja crescimento na igreja, para que haja paz na igreja, precisa haver um púlpito forte. Não existe igreja forte com púlpito fraco. Essa história de que a igreja está pautada no social, a igreja está pautada... Veja, pregação não é essas coisas não, mas se você viu o grupo de louvor, é a coisa mais linda. Olha, se você vê o que esses irmãos fazem para ajudar o necessitado, nada disso vale, porque os espíritas fazem melhor. Fazem melhor do que nós. Mas essas coisas, irmãos, precisam proceder do púlpito. Por que você procura se esmerar no louvor? Porque eu estou louvando ao meu Senhor. Onde é que eu aprendo isso? Na pregação da palavra. Na pregação do Evangelho. Então por que eu preciso ajudar o necessitado? Porque eu era pobre, cego e nu, e o Senhor me deu as riquezas do céu. Então eu não posso deixar de dividir isso com o meu próximo. A generosidade do Evangelho nos constrange a sermos generosos com o nosso próximo. A igreja não é pautada nisso. A igreja, como consequência do púlpito, tem essas coisas. Púlpito forte, igreja em paz e crescendo. Púlpito fraco, igreja cheia, inchada, mas não cresce e não tem paz. É preciso fugir da covardia, irmãos. Eu queria trazer aqui duas citações para a gente terminar. Uma de Phillips Brooks, quando ele é uma citação conhecida, ele diz assim: coragem é requisito indispensável a todo verdadeiro ministro do Evangelho. Se você tiver medo de homens e for escravo de opiniões deles, vá e faça qualquer outra coisa. Vá, faça sapatos que caibam nos seus pés. Vá pintar quadros que você sabe que são ruins, mas agradam aos seus clientes e ao gosto deles. Mas não continue a vida toda pregando sermões que digam, não o que Deus mandou você dizer, mas o que eles pagaram para você dizer. Pastor que tem medo de perder membro e não toca em determinado assunto, porque se aquele fulano sair dali, ele vai perder o salário. Covarde. E agora, em memória do nosso irmão querido, que a igreja perdeu essa semana, pastor Paulo Anglada, no seu livro Introdução à Pregação Reformada, ele diz: o pregador reformado deve tremer e temer diante de Deus e da magnitude de sua tarefa, mas não pode se acovardar diante de homens, adaptando a mensagem ao gosto do auditório.
proclamar a pecaminosidade do pecado, denunciar a vileza do coração humano, declarar a culpabilidade universal, conclamar pecadores ao arrependimento e advertindo empedernidos de coração contra o juízo eterno, não é tarefa que pode ser confiada a covardes. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e amor em moderação. Advertiu Paulo ao pregador Timóteo. Amém. Covardes, saiam dos púlpitos. Deixem os conselhos da igreja. Fujam das juntas diaconais. Não é seu lugar aqui. O evangelho é lugar para quem tem coragem. E o ser ministro da palavra e dos sacramentos é para quem não está preocupado em agradar os homens. Voltando para o ponto de início, se o teu passado te condena, Cristo te justifica. Se você deseja pregar o evangelho, mas teu passado te condena, Cristo te justifica. Se você deseja evangelizar a pessoa que você um dia fez mal, teu passado te condena, Cristo te justifica. Não tenha medo, porque se o apóstolo Paulo, um monstro como ele era, se tornou o maior escritor do Novo Testamento, o maior missionário e plantador de igrejas, Deus pode fazer muito por seu intermédio. Não se prenda ao seu passado. Ele ficou na cruz do Calvário. Amém.